Olá, boa noite. 3 anos depois do crime, o policial reformado Misael Bispo de Souza foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima. A sentença saiu no fim da tarde, depois de 4 dias de julgamento. Passava de 5h20 da tarde, quando, de posse da decisão dos jurados, o juiz Leandro Bittencourt Cano leu a sentença de condenação. Julgo procedente a pretensão punitiva estatal, notadamente para condenar o réu Misael Bispo de Souza. Cabisbaixo, de olhos fechados, o policial reformado ouviu do juiz a pena que irá cumprir. Fixo, pois, a pena base em 19 anos de reclusão. Conforme mencionado, a Lures reconhece a qualificadora do recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima como circunstância agravante, passando a reprimenda ao patamar de 20 anos de reclusão. A defesa de Misael classificou de exagerada a pena estipulada pela Justiça. Eu achei a condenação errada. A pena eu achei elevada também, porque ele é réu primário e tem que partir de 12 anos. O promotor rebateu os advogados. Acabou ficando em 20, mas o doutor Leandro, coerente como sempre, não se deixou levar também por eventuais influências externas, enfim. A pena estipulada pela Justiça não agradou a família de Mércia Nakashima. Dona Janete, dá a palavrinha, dona Janete, dá a palavrinha. Pouco depois das 6 da tarde, Misael foi levado de volta ao presídio. Até que a Justiça analise os recursos da defesa, Misael Bispo de Souza deve cumprir a pena em regime fechado, no presídio Romão Gomes, já que ele é policial militar aposentado. E agora nós vamos ao Fórum de Guarulhos conversar com o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanhou a leitura da sentença bem perto do réu Misael Bispo. Eduardo, boa noite. A gente viu agora as imagens do momento em que o juiz dá a sentença e a pena, mas você que estava lá, você consegue descrever para a gente como é que foi o instante em que ele ouviu 20 anos de prisão? Pois é, Ana, boa noite para você, para o Celso e para todos. A melhor palavra que eu encontro para descrever isso foi conformado. Misael parecia conformado nesse instante. Ele já havia acompanhado boa parte dos debates sentado, quase que com a cabeça entre as pernas e com as mãos no rosto. No instante da sentença, assim como todos nós, ele teve que ficar em pé, de frente para o juiz, sempre cabisbaixo, com os olhos fechados, como você repara nessa imagem. Ele só levantou a cabeça no instante em que o juiz concluiu a composição da pena, quando o juiz falou 20 anos de prisão. Ele levantou a cabeça, abriu os olhos lentamente e já olhou para os seus advogados. Atrás de mim, na plateia, estavam o pai de Misael e 2 irmãos. Pareciam resignados, quase sem esboçar qualquer reação, bem diferente da família de Mércia Nakashima, que estava ao meu lado direito. Dona Janete, de mãos dadas com os parentes, chorando em alguns momentos, parecia rezar em outros. E a irmã do meio de Mércia, a irmã Cláudia, que depois de ouvir a sentença ainda deu um grito para que todos ouvissem no plenário: assassino, maldito. Foi o que ela disse. Eu estou com Percival de Souza, comentarista de segurança da Rede Record, aqui ao meu lado, em frente ao Fórum de Guarulhos. Percival, o juiz Leandro Cano parece ter inovado na composição da sentença. 20 anos de prisão, homicídio triplamente qualificado, mas ele aumentou em 1 ano de cadeia para Misael pelo fato de ele ter mentido, quando podia ter ficado apenas em silêncio. O que você achou desta inovação e como ela pode ser encarada num recurso no Tribunal de Justiça? Sem dúvida foi uma inovação, porque o juiz, ao fazer a dosimetria da pena, ou seja, graduar a pena à medida que os jurados iam respondendo às perguntas, os quesitos formulados, o juiz procurou traçar um perfil de Misael como alguém que mentiu, procurou fraudar, procurou enganar o próprio juiz, os jurados e o promotor. Então ele traçou um quadro segundo o qual Misael é portador de altíssima periculosidade. E ele fez isso, Eduardo, porque ele já foi juiz de execuções penais. Ele sabe que o juiz que acompanha o cumprimento da pena precisa de informações exatamente para estabelecer critérios para a progressão, por exemplo, para um regime semiaberto. No caso, ele procurou deixá-lo que ele é perigoso e não merece nenhuma condescendência. Na classificação do juiz Leandro Cano, é bom que se diga, Misael é covarde, frio, perigoso e absolutamente irresponsável. Aqui conosco também, no Fórum de Guarulhos, está o irmão de Mércia Nakashima, Márcio Nakashima, o irmão mais velho de Mércia, que muito gentilmente aceitou ficar até agora para conversar ao vivo com o telespectador do Jornal da Record. Essa classificação, essa adjetivação que o juiz utilizou para falar do assassino da sua irmã, tocou de que maneira você que estava ali na plenária também junto com a gente? Bom, nós
Isso só reflete tudo que o Misael é, tudo que a gente víamos falando desde o início. E a justiça aconteceu, graças a Deus os jurados foram convencidos pela promotoria, pelo assistente de acusação, e o importante é que ele está condenado. Márcio, é claro que agora vem um recurso. Os advogados já apelaram, já disseram que vão entrar com recurso, pelo menos para tentar reduzir este 1 ano dado a mais pelo juiz, porque no Brasil perjúrio não é crime. O réu pode se omitir, pode ficar em silêncio e também pode mentir. Que recado você acha que o juiz quis dar com esse ano a mais de cadeia para Misael? Eu acredito que ele quis mostrar para a sociedade que a legislação precisa ser mudada. Ele quis deixar claro que para um magistrado não adianta condenar que essa legislação retrógrada é uma legislação defasada, porque sempre vai ficar esse sentimento de impunidade. Então eu acredito que ele quis deixar um recado para toda a sociedade brasileira. Ana Paula Padrão tem uma pergunta para você nesse instante, Ana. Márcio, boa noite. Muito obrigada pela presença aqui no Jornal da Record. Eu queria que... nós tivemos 2 julgamentos de 2 crimes contra a mulher no mesmo mês. E justamente o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Você acha que foi feita a justiça? É suficiente? Que recado fica para a sociedade? Você é irmão de uma moça inocente que foi assassinada porque... o ex-namorado não suportava o fim do relacionamento, é basicamente isso, né? Quando a gente passa por um julgamento como esse, o que fica para você? Boa noite, Ana. Enfim, eu sempre critiquei a legislação, acho que a pena é muito branda. Eu acho que foram dois julgamentos e os 2 julgamentos as famílias saem insatisfeitas. É claro que para a gente pena nenhuma vai nos trazer os nossos entes queridos de volta, pena nenhuma nunca será o suficiente para reparar o dano, mas a gente espera que tudo isso, um breve e curto prazo de tempo, mude. Obrigado, Márcio. O Márcio estava me contando que já está com o estatuto pronto para criar um instituto com o nome de Mércia. Vai haver um instituto chamado Mércia Nakashima, portanto, justamente em defesa da mulher e contra a violência contra a mulher, não é? Bom, antes dos jurados chegarem à sentença, e nós tivemos acesso com exclusividade à composição da sentença, na materialidade em que os jurados reconhecem a morte de Mércia, foi 4-0, unânime. Na autoria de Misael, 4-0, unânime também. Antes disso, houve um longo debate de 4 horas. Você vai ver agora conosco os principais momentos desse debate. Eram quase 10 da manhã quando o plenário do júri se transformou em arena, numa batalha de argumentos e ironias. O senhor não está aguentando meia volta na porca. Não estou aguentando nada. O senhor não está aguentando meia volta na porca. Parabéns, doutor. Entendeu? O senhor é meu ídolo. Tá bom assim? Não. Eu sou ídolo da minha filha que está presente. Parabéns. Dela eu sou ídolo. Entendeu? Dela eu sou porque ela é digna. Ótimo, ela é digna, ótimo. tá? Eu não. Nem sempre todos eu são. Não, né? Não sei. Ah, então tá bom. Eu sei que tem muita gente que não é. Meça suas palavras, hein, nesse doutor? momento, Meça suas palavras. Nesse momento, o meu cliente não é. Meça suas tá palavras. Tá? Tá E o certo? senhor pare de medir os outros pela sua régua, que a sua é bem menor que a minha ainda, tá? Em 4 horas de debates, a acusação se esforçou para não deixar dúvidas em relação às provas. Ninguém vai poder dizer que o réu foi execrado pela imprensa e por isso que ele foi condenado hoje. Mostramos nesses 4 dias de julgamento, ponto a ponto, a responsabilidade do acusado. E a defesa buscou um tom sentimental sobre o risco de se condenar um inocente. Porque a acusação sem prova não é nada. E não foi pelas mãos da defesa, e sim pela técnica da defesa, que essas provas foram caindo, uma a uma. Outro ponto do debate foi sobre o motivo do crime. O réu Misael Bispo de Souza matou sim Mércia Nakashima e tinha motivos para isso. Se sentia rejeitado, humilhado, se sentia o lixo dos lixos. É o que diz um dos e-mails trocados entre eles em abril de 2010. 248 ligações em 10 dias fez a doutora Mércia para o doutor Bispo. Se esse é o comportamento de uma mulher que rejeita o homem, eu fico um pouco sem parâmetro. E mais uma vez os dois lados foram irônicos.
senhores precisam acreditar que a prostituta existe, que o rastreador tem problema, que a Herbe está maluca, que estava tudo congestionado, que o osso não é osso, que o sangue não é sangue, que a alga não é alga, que ela foi plantada, que o Evandro foi torturado. Tudo isso precisa acontecer para que ele seja inocente. Vamos colocá-lo em cima da cadeira, lhe laçar o pescoço e chutar-lhe a cadeira. Vamos logo enforcar esse infeliz aí, ó. Nos últimos minutos de fala, o advogado de Misael sugeriu que se o réu tivesse alguma culpa no crime, seria num homicídio passional, sem intenção de matar. Depois, voltou atrás e pediu aos jurados apenas que absolvessem o policial aposentado. Peço aos senhores que, ao analisarem, optem por absolver este moço. O promotor abriu mão de um novo turno de debates e o juiz iniciou a votação mais cedo. Então, a partir de agora, nós vamos nos reunir na sala secreta e assim que dado o veredito, retornaremos à sentença. E a sentença é essa que todos nós conhecemos agora, não, Percival? E pela condenação, Misael Bispo de Souza, que completou semana passada 43 anos, só terá direito a um regime semiaberto quando completar 50 anos de idade, isso lá por 2020. Claro, se a condenação for mantida, qual é o desafio dos advogados no recurso agora? O desafio é romper o que o juiz expressou claramente na sentença. Ele traçou o perfil de Misael como um homem perigoso, dissimulado, um verdadeiro ator. Então, nesse sentido, fica um recado para a execução penal. Ou seja, o cálculo sobre qualquer eventual benefício para Misael não se poderá basear apenas em cálculos aritméticos, mas sim com a personalidade do réu. Obrigado, Percival. Ana, Celso.